Muito bem, Massa, temos aqui mais um corte para a gente falar do nosso galão. Finalmente, Massa, que seja 3 pontos de uma arrancada aí rumo ao título. Ainda dá para sonhar, hein? O futebol não foi aquilo tudo, mas os 3 pontos que interessa veio. E a gente vai dar uma olhada aqui, temos um corte da coletiva do Cuca, ver o que o nosso professor aí pensou para esse jogo, quais são as análises, as explicações técnicas aí. Fez a substituição com o menino que resultou aí na cobrança de escanteio perfeita pro gol do Coelho, então para mim aí, dos que entraram no segundo tempo, foi o melhor jogador, entrou mostrando muita disposição, muita vontade aí, merece uma chance na titularidade, na minha opinião. Bora para esse corte. Então, galera, quero deixar os créditos aqui, a Galo TV, link na descrição do vídeo. Bora para esse corte, então deixa o seu like, se inscreva e vamos ver. Que você falasse aí como que você viu o comportamento do time, que se hoje o importante mesmo era vencer, mais do que uma boa atuação. O Galo teve boas atuações no campeonato e não estava conseguindo vencer. Sim, eu falei lá. E hoje a vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol, e isso é bom, né? E com futebol de tempos diferentes, né? De entender o jogo. Jogamos contra uma grande equipe que joga o jogo também, e o momento nosso é um momento complicado, né? Porque você está jogando bem, você está perdendo muitas chances e isso ela acaba afetando a equipe. Você vai perdendo a confiança. Perde a confiança não é só de quem perde o gol, vai perdendo a confiança do time todo com o receio de ser castigado, né? Como aconteceu algumas vezes. E hoje foi mais um dia de ter bastante situações de gol, criar bastante situações de gol, mas um jogo muito complicado, muito difícil. No primeiro tempo o adversário ele teve um controle maior do jogo, apesar da gente ter tido mais situações de gol, eles tinham um controle maior porque eles tinham uma saída de bola melhor. Eles tinham uma saída com 3 e que nós com 2 atacantes, o Hulk e o Rony, não estavam dando conta de marcar e estavam desgastando. Eles têm uma maneira de jogar, infiltram os laterais. Então é complicado você marcar e em 2, 3 ocasiões dessas eles estouraram com chance de fazer gol, né? Devido a essas boas movimentações. Nós corrigimos isso no segundo tempo, com um posicionamento e com algumas trocas que a gente fez, nós tiramos a saída de bola do Botafogo, aí foi um outro jogo. Aí nós pudemos pôr o nosso jogo e aí controlamos bem, fizemos o gol, depois teve a expulsão e aí o controle do jogo foi maior. Lógico que fica sempre aquele medinho de tomar o gol, porque está só 1-0 e o momento nosso não é um momento ideal, né? Mas ao natural o jogador ele se precaver, diminui os espaços e nós não sofremos grandes sustos atrás, pelo contrário, tivemos um controle, fomos uma equipe bem madura e, na minha opinião, merecemos vencer, o que era o mais importante do dia. Cuca, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Você falou aí desse medinho de tomar gol com um jogador a mais, mesmo assim, foi o que aconteceu lá na Argentina, né, com esse Atlético e Botafogo na final da Copa Libertadores. O torcedor ficou se perguntando, será que vai acontecer de novo? Mas não, o Atlético controlou bem e o Botafogo nem chegou a ameaçar. Como foi a conversa após a expulsão? Você chamou alguns jogadores, conversou com eles, orientou a respeito desse posicionamento e da atitude do time que tinha que ter, diferentemente, por exemplo, do que foi naquele jogo lá na Argentina? Sim, é porque você tem o placar já à sua disposição, né? E eles mesmo com um jogador a menos, eles ficaram com os 2 pontas e o centroavante apenas 2 no meio, fizeram 4-2-3. Automaticamente nós vamos ter um jogador a mais no meio campo, então nós vamos ter o controle do jogo. Muitas das vezes eles ficavam no mano atrás para ter um ataque um pouco mais marcando em cima, e nessas aí a gente teve algumas oportunidades boas para fazer o gol, passou perto, o goleiro pegou, enfim. Foi um jogo bem controlado, bem entendido pelos jogadores em campo, né, para que a gente saísse com a vitória. Cuca, boa noite, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica. O Scarpa na saída da zona mista, ele falou assim que ele não sabe porque foi sacado do time titular, mas são escolhas do técnico. Então eu queria que você falasse por que o Scarpa acabou não entrando como equipe titular e também falasse sobre as mudanças que você promoveu no intervalo do jogo. Bacana. Você está numa batalha, você não pode entrar com todas as armas que você tem já para a batalha. E durante essa batalha você tem que usar outras armas e não ter as armas para usar.
Se nós tivéssemos começado com o Scarpa, será que a gente tinha ganho o jogo? Se a gente tivesse começado com o Menino, será que tinha ganho o jogo? Ou será que a utilização deles durante o segundo tempo, onde a gente entendeu que podiam eles fazer a diferença, foi melhor? Então a gente usa as armas de acordo com o momento que a gente entende que tem que usar. E foi assim com o Scarpa. Eu falei para ele antes do jogo que ele ia ficar fora por uma estratégia nossa. E ele aceitou, entendeu bem e foi muito útil para nós na utilização dessa estratégia no momento que ele entrou. Cuca, aqui. Boa noite, Pedro Faria, Tempo Esportes. Você falou sobre a importância do jogo de hoje, como é que evitar uma crise, né, que você falou depois do jogo contra o Santos. Como é que você trabalhou nesses dias justamente para entrar tranquilo no jogo, apesar do primeiro tempo não ter sido com o controle que teve no segundo, para a equipe não sentir uma pressão maior para sair com o resultado de hoje? Não, foi feito um trabalho muito forte, apesar de pouco tempo. Eu tinha até receio que hoje eles tivessem um cansaço maior, porque nós trabalhamos ontem 1 hora. Isso não é normal. Ontem, no pós-jogo, a gente trabalhou mais 1 hora. E firme, forte, e não tinha o que fazer que não fosse acertar a equipe, arrumar a equipe. Encontrar maneiras para que a gente ganhasse essa partida, que era fundamental. Nós não poderíamos hoje, de jeito nenhum, sair daqui sem a vitória. E nos programamos para isso, com vídeo, na concentração, com mostras do que devíamos fazer. Porque esse não era um jogo comum, né? Esse jogo tem muita história por trás dele. E história recente, né? Então era um momento que eu acho que... Se perde hoje a crítica. Esse resultado pelo mau momento que a gente vive e pelo acontecido ao final do ano passado também. Cuca, João Vitor da JTV, aqui ó. Aqui. Aí. Cuca, como que, assim, graças a Deus com a primeira vitória do campeonato, vendo jogadores como Gabriel Menino entrarem tão bem, como que você projeta o restante da temporada? A tendência é usar mais essas peças do banco, pedindo que vem Bernard entrando bem, quando entra, Gabriel Menino, com relação a todos esses campeonatos que a gente tem pela frente. Que bom, né, que eles entram bem, que daí eles dão pra gente condições de você fazer diferente no jogo, mudar o sistema, mudar o jogo, como a gente de vez em quando faz. Então, às vezes, o jogador ele tem que entender que ele é útil jogando 15, 20, 30 minutos e pode fazer a diferença. Não é só o 11 que entra jogando que ganha jogo. E banco e entrar bem no jogo é maravilhoso. E o jogador hoje ele entende que você não tem mais um time titular, assim, nem dá para ter. Cara, uma intensidade igual foi o jogo de hoje. Como é que você vai pôr daqui 3 dias o mesmo time e cobrar deles a mesma intensidade num calor igual estava hoje? Então é natural que você vá rodando as peças, como a gente pode rodar no próximo jogo, nos preparar para sábado também lá em Mirassol. O Mirassol não tem jogo. Ele fica a semana inteira sem viagem, sem nada. Nós viajamos para Caracas, jogamos lá na Venezuela, voltamos para jogar com o Mirassol. Então, se você não tiver o jogador descansado para medir força com o adversário, você não passa bem. E isso eu acho que a gente está fazendo muito bem. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o Rubens. Como outros jogadores que você tem, polivalentes, o Rubens atua em várias posições. Ele no começo do ano pediu para poder atuar como meia, só que a gente vê necessidades diferentes ao longo da temporada, inclusive jogando como primeiro, segundo volante, hoje lateral. Como você enxerga o Rubens e o que você aconselharia para ele? Qual a posição que você enxerga que ele se encaixaria melhor no seu time? Obrigado. Sim, eu aconselharia ele a ser um coringa, porque o treinador, quando tem um cara que joga em 2, 3, 4 posições, o cara está sempre no bolo. Se você tiver um cara que joga só naquela posição, às vezes ele não vai nem pro banco, porque aquela posição já tem 1, 2 jogando. Então ele é utilizado. Hoje não foi o primeiro volante, hoje quem foi o primeiro foi o Fausto Vera. Ele saiu pro jogo, mas no primeiro tempo nós não tivemos o controle do jogo. No segundo sim, mas ali ele já não estava na volância. Ele estava na lateral e principalmente defensivamente, que aquele momento era o que precisava, ele foi bem. Aquele momento o Botafogo tinha o Matheus Martins, o Igor, Jesus e o Savarino, eram 3 atacantes e nós controlamos bem o jogo.
Cuca, Eduardo Guerra da Web Rádio Galo, na última coletiva aqui eu te perguntei o que você ia fazer para a bola entrar, para mudar esse time, aquele caso que a bola não estava entrando e tudo mais. Você falou do escanteio aqui, que era uma grande arma, e hoje você falou das armas que você mudou, que na verdade é a substituição do Scarpa. O que mais você vai fazer para melhorar ainda mais, para a gente conseguir fazer 2 gols? O que você acha ainda que o Galo tem que melhorar nesse quesito? Eu acho que essa vitória de hoje ela dá uma tranquilidade maior para numa sequência você fazer mais gols, né? A gente finaliza, é o primeiro em finalização, e os caras são bons de finalização. É que, como qualquer outro trabalho, o profissional sem a confiança ideal não executa direito as coisas, né? Ela passa aqui ou ali. O Hulk é um ótimo, excelente finalizador, o Rony. Então tem que ter paciência, né? Agora esse gol, essa vitória que hoje veio, né? E num dia de Páscoa, com 25 mil, 30 torcedores aqui, que a gente oferece essa vitória diretamente a eles, e isso dá uma tranquilidade maior. Quem sabe quarta-feira lá em Caracas a gente esteja com o pé bom e possa fazer mais que um gol. Cuca, Fael Lima da TV Alterosa. Primeiro que em jogos assim a gente raramente fala do goleiro. O Everson, só queria destacar ele antes, que deu tranquilidade para o time vencer o jogo com grandes defesas ali no começo. Mas não é sobre isso não. O calendário do futebol brasileiro exige que você faça quase um jogo de xadrez na temporada, né? E nas entrelinhas do que você disse aí, a Sul-Americana seria a janela para você trabalhar essas substituições, rodar o elenco, porque nós temos um atacante de 38 que faz 39 em julho. O Scarpa, ano passado, saiu de um calendário de 30 jogos para um de mais de 60 e sente muito no fim do ano. E a Copa do Brasil é mata-mata. No Brasileiro, a gente vem numa tabela de recuperação agora. Sim. Você deu nas entrelinhas aí que o jogo da Sul-Americana, provavelmente, onde você tem uma certa tranquilidade na tabela, será onde você vai rodar o time? Sim, é provável que isso ocorra, até pensando em ter os jogadores inteiros para a sequência dos jogos, né? O Scarpa, por exemplo, não vai nem viajar. Ele tem o parto da mulher marcado para segunda, ele vai ficar para acompanhar, foi um pedido dele, a gente tem que entender, e já estava combinado com ele isso. Você falou do Hulk, também a gente tem que pensar em cima disso, e alguns outros jogadores também que têm um desgaste natural, né? Os caras correm num jogo igual hoje aí, cerca de 10 quilômetros cada um. A equipe faz uma média de 100, 105, 110 quilômetros. Se você for ver a 25 por hora, que é um pico que eles fazem 400, 500 metros. Então é um risco muito grande um jogador estar com desgaste muscular e se sujeitar a fazer isso no jogo. Ele vai ter uma lesão. Então é em cima disso, em trabalho conjunto com a fisiologia, que a gente tem tomado as decisões para ter os jogadores sempre na melhor condição para jogar. O Cuca, no final, eu achei curioso que você foi comemorar, você chamou o time, fez questão de comemorar com a torcida. Sim. Isso é para criar uma química do time com a torcida, para agradecer ao torcedor que no feriado veio, fez barulho. E vale destacar que o torcedor gritou o nome de todos os jogadores, gritou seu nome e cantou o jogo inteiro. Queria saber o que levou o Cuca a chamar o time para ir para a torcida. Cara, porque essa torcida aí é sensacional, porque eu já trabalhei em outros lugares que num momento desse a torcida não vai para apoiar, não. Os caras apoiaram o jogo inteiro. O termômetro da gente é quando você está no ônibus que você vem pro campo. Quando você está chegando no estádio que os caras vêm assim, ó. Puta, porque tá feia a coisa, que eles querem raça, né? E a torcida do Galo é assim, ela canta o nome, mas quando acaba, o que ela grita? Quero raça do time todo. Essa é a massa. Era o que ela queria hoje, e teve. Então, quando acabou, nada mais justo que a gente agradecer e fazer essa comunhão, essa junção com o torcedor aí que num domingo de Páscoa aí pagou o ingresso e veio nos apoiar. E muito obrigado. Valeu, feliz Páscoa. Muito bem, massa. Então, bora que bora dar uma analisada aqui na atualização do nosso galão, que melhorou aí no segundo tempo com as mexidas do nosso querido Cuca. Primeiro tempo aí o Galo veio meio travado, mas vamos dar uma olhada na pontuação aí dos nossos jogadores. O primeiro aqui tá o Everson com a nota de 8.0. Segundo as avaliações aqui do GE, o Natanael em segundo com 6.5. O Lianco 7.0. Baita partida do nosso Lianco. Temos aqui o Júnior Alonso, nosso zagueirão, teve uma nota aí de 6.0. O Caio Paulista, né, que é
fora da curva aqui. Não gostei da partida do Caio, infelizmente. Não vem demonstrando aí a qualidade que um reserva do Arana tem que ter, né, meus queridos? Mas é isso aí, vamos torcer para que melhore. Teve uma nota aí de apenas 3.5, foi substituído, né? O Cuca acabou mexendo e colocando a lateral, deslocando o Rubens aí para lateral. Gabriel Menino em 7.5, grande partida aí que entrou no segundo tempo o nosso menino. Fausto Vera 6.0, ok. Rubens também ok, 6.0. Temos aí o Igor Gomes 4.5. Scarpinha entrou bem também, gostei da partida do Scarpa, só precisa entrar mais ligado, mais aceso no jogo, 7.0. Rony teve uma atuação bem abaixo, né? Destacou aí negativamente 5.0. Tivemos aqui também o João Marcelo, entrou no finalzinho. Hulk 6.5, não foi uma partida tão brilhante, mas jogou ok. Saravia entrou também no finalzinho. Tivemos aí Cuejão, 7.5 a nota dele, uma boa nota. E o Bernardinho, que entrou aí juntamente as outras alterações aí, entrou no finalzinho aí, não deu para avaliar a partida do homem. E o nosso Cuca, que para mim teve uma avaliação aí de 8.0 na minha opinião. Mas é isso aí, foram as avaliações do nosso galão. O Galo aí que passou alguns apuros no primeiro tempo, poderia aí ter saído atrás do placar, o Botafogo teve as chances mais claras, mas no segundo tempo, né, creio que o discurso do Cuca e as mudanças aí surtiram um grande efeito para fazer com que o Galo conseguisse a vitória e saísse com os 3 pontos, meus queridos. Comenta o que você achou da partida do Galo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, massa, aqui é Galo.